gravar. Vamos começar a nossa atividade aqui, nosso trabalho. Então, gente, boa noite. Confirma se o áudio e a tela está bem visível para todo mundo. O áudio está audível mesmo para todos. Como é que está o áudio? Tá bom? Tá bom, professor. Para mim tá bom. Tá ótimo. Boa noite. Obrigado pelo feedback. E nós vamos falar agora sobre a última etapa para a gente poder chegar na revisão. Antes, a gente precisa finalizar o processo. A gente não pode ficar no meio do caminho, a gente precisa finalizar esse processo. Então, a última etapa é a etapa da decisão. Nós falamos do diagnóstico, que é entender o problema e as causas, passamos pelas alternativas, geração de alternativas, e agora nós precisamos, a partir das alternativas, escolher a melhor alternativa e tomar uma decisão, senão fica no meio do caminho. Eu escolhi uma ferramenta só para a gente trabalhar, é uma ferramenta das mais utilizadas hoje dos negócios para a tomada de decisão, para decidir sobre as alternativas. É o método de ponderação de critérios. Tem sido um dos mais utilizados. Há vários métodos, árvore de decisões, também os métodos de ponto de equilíbrio. Eu vou utilizar o método de ponderação de critério por ser mais simples e dos mais utilizados. O que é esse método de ponderação de critérios? Olha, é o fechamento. Então, nós temos que entender bem. O método de ponderação de critérios é um dos métodos mais simples e intuitivos que podem ser utilizados. Bastante usado para escalonar as alternativas. Pesos são usados para definir o grau de relevância para cada critério. E aí, a partir disso, nós vamos tomar uma decisão. Coloquei aqui 2 exemplos e aí vai ficar a atividade para você desenvolver essa semana, para finalizar a última atividade. Então, vamos entender o funcionamento desse método de ponderação de critérios para a tomada de decisão. O que a gente vai identificar aqui? Primeiro, o que a gente vai resolver? O que a gente está solucionando? A questão dada é esta. Qual a melhor alternativa de automóvel para comprar? Diferente do MDPO, paradigma de Rubinstein, que começa com o como, isso aqui começa com o qual. E aí você já vai buscar uma escolha. Qual? Ele já traz a ideia de uma escolha. Então, qual a melhor alternativa de automóvel para comprar? Determinado consumidor está com essa dúvida e ele quer comprar um automóvel, ele não sabe qual é o melhor modelo que poderia ser adquirido. Então, ele estabeleceu, usando a ponderação de critérios, pesos. O fundamento desse método é o estabelecimento de pesos para cada critério que ele vai avaliar em relação às alternativas. Ele estabelece um peso para cada um critério que se vai colocar. Você está drogado, eu acho que é o seu corpo. Espera aí, vou fazer uma coisinha aqui para melhorar a nossa situação. Pronto. Então, são pesos que são dados para cada um critério. Aqui, ó, nós temos os critérios. Critérios, estilo, confiabilidade, economia de combustível. Mas antes, bora para o primeiro passo, passo a passo. O primeiro passo é identificar as alternativas que foram levantadas antes. Antes dessa etapa, usamos ferramentas como o MDPO, como o Brainstorm, como matriz GUT. Nós usamos ferramentas lá na geração de alternativas para levantar alternativas. Aí essas alternativas são carregadas para essa ferramenta
E depois nós vamos estabelecer os critérios. Então, vamos dizer que nós trouxemos de uma ferramenta anterior, lá na geração de alternativas, estas alternativas. Os modelos de automóveis que ele gostaria, que ele tem como alternativa, é o Peugeot, a Volkswagen, Fiat e Ford. Esses 4 modelos está como alternativa. Qual a melhor alternativa? Ele vai identificar. Mas para poder ele identificar a melhor alternativa, ele levantou alguns critérios que são importantes para verificar em cada um dessas alternativas como seria qual seria o melhor. Então, como está se tratando de automóvel, de um tipo específico de produto, então nós temos que trabalhar critérios que tenham a ver com esses produtos, né? O estilo, por exemplo, confiabilidade, economia de combustível. Isso aí são critérios que têm muito a ver com o que se está ponderando, com o que nós estamos avaliando, de acordo com as alternativas. Poderíamos colocar outros tais critérios aqui, por exemplo, modelo, outro design, tá? Poderiam entrar outros critérios aqui. A título de exemplo, colocamos 3 critérios. Mas poderiam colocar outros tantos critérios aqui, vários critérios, que poderiam ajudar ainda mais a dar mais segurança nessa escolha. Quanto mais critérios, mais confiabilidade eu vou ter com relação ao resultado, às escolhas, a melhor alternativa. Então, trouxe a alternativa de outro momento, listei as alternativas aqui, ó, as alternativas, e estabeleço critérios. Os critérios eu vou tentar identificar a partir das características do que eu estou escolhendo. Como se trata de veículos, estilo, confiabilidade, economia de combustível. E eu estabeleço um peso, conforme eu acredito, o decisor acredita que tem maior peso, tem menor peso e assim vai. O critério de peso estabelecido aqui é de 1 ou de 0 a 1. 0 a 1. De 0 a 1, aí temos as faixas decimais. E a ideia é que o somatório desses pesos dê o maior peso, né? O total do peso que é 1. Se é de 0 a 1, total 1. Se a gente calcular aqui, ó, 0,3 mais 0,4 dá 7, mais 0,3 dá 1. Tá? Então, a ideia é que o total totalize o peso final que está estabelecendo. Então, se deu 0,3 para o estilo, se deu 0,4 para confiabilidade. Acredita-se que esse aqui, confiabilidade, tem um peso maior por conta da segurança, por conta das características mais duradouras do veículo. E 0,3 também, para bater os 1 aqui, em economia de combustível. Tá? Então, usou-se esse peso aqui, se distribuiu esse peso com relação a esses critérios. Esse aqui mais exigido e os demais se equiparam. E aí se faz o julgamento, né, se dá a nota. Essa nota aqui é de 1 a 10. De 1 a 10. De 1 a 10. De 1 a 10 se estabelece a nota baseada nas alternativas em relação aos critérios. Aí vai ser 1 a 1. Peugeot, em relação ao estilo, eu dou nota 7. Legal. A Volkswagen, em relação ao estilo, nota 8. E Fiat, em relação ao estilo, gosto mais, nota 9. Ford, em relação ao estilo, não gosto muito, nota 6. É muito semelhante à matriz Good. A diferença é que aqui são critérios são criados, não são já padronizados. Volkswagen, mesmo o Peugeot, em relação à confiabilidade, uma nota bem maior, 9. Volkswagen já não passa tanta confiabilidade, o 7. Claro que isso aqui são dados hipotéticos. Fiat apenas para exercitar. Fiat 6, Ford foi dado 7. Em relação à economia de combustível, o Peugeot tem maior economia de combustível. Pode-se, inclusive, buscar dados
em pesquisas meio sobre combustível, tal, Peugeot, combustível menor, uma economia maior de combustível, Volkswagen, uma nota 8 para combustível, Fiat também, os demais tiveram nota 8 em combustível. E aí, depois disso, simplesmente se calcula, tá, a média ponderada desses pesos, né, dessas notas, a média ponderada dessas notas. Claro, o peso 3 sobre a nota, o peso 4 sobre as notas, o peso 0,3 sobre as notas. E assim vai. Como se calcula esse peso? Muito simples, muito simples. 7 vezes 0,3, ou então 0,3 vezes 7. Vamos calcular? Vamos lá. 0,3 vezes 7. Vou usar aqui a minha calculadorazinha, porque eu não lembro mais. Fica mais fácil. Vamos lá. 0,3 vezes 7, que é igual a 2,1. 2,1. Mais. Aqui é na linha, né? Eu estou calculando todos eles aqui. 0,4 vezes 9, que é igual a 5,7. 5,7. Mais 0,3. Droga. Mais 0,3 vezes 9, que é igual a 8,4. Pronto. 8,4. E assim sucessivamente dos demais. É muito simples. Essa nota vezes o peso, essa nota vezes o peso, essa nota vezes o peso, somando dá 8,4. Fez isso em todos, 8 vezes 0,3, 7 vezes 0,4, 8 vezes 0,3, vai dar 7,6. E assim sucessivamente, deram as notas 7,5 e 7. Coincidiu de dar essa mesma estrutura aqui do primeiro ao quarto. Então, esse aqui é melhor ranqueado, 8,4 no caso Peugeot, melhor alternativa a partir dos pesos e dados e os critérios que foram estabelecidos, 8,4 é a melhor alternativa. Então, eu poderia colocar aqui como resultado, a Peugeot se tornou, entre os critérios estabelecidos, a melhor alternativa para compra. Tá, primeiro lugar. Então tá legal. Gostei, eu vou adquirir um Peugeot. Pronto, fechou. Idealizou a melhor alternativa, implementa essa alternativa, vai na concessionária, financia, faz leasing e adquire o seu veículo Peugeot. Então, assim fecha o processo de tomada de decisão usando ferramentas. Vamos usar mais um exemplo para a gente fixar. Vamos lá, mais um exemplo para a gente fixar. Olha só. A questão é a seguinte: qual a melhor opção para o aumento nas vendas? Né? Qual a melhor opção para o aumento nas vendas? Determinadas vendas caíram e tal. E o gerente ele quer escolher, ele quer identificar uma melhor opção para o aumento nas vendas, uma melhor alternativa para isso. Então, primeiro, se identificou através de ferramentas anteriores, outras ferramentas, se identificou 4 alternativas. Contratação de especialistas em vendas, a outra opção é capacitação dos vendedores, a letra C, alternativa, aumento na produção dos itens de vendas, e a letra D seria abertura de novos pontos de venda. Então, são 4 alternativas levantadas para melhorar o aumento nas vendas. Então, simplesmente eu não repeti os trechos, apenas coloquei, identifiquei as letras, né? Você identifica as letras, A, B, C, D, alternativas. E aí, depois que você identificou as alternativas, agora você vai primeiro estabelecer os critérios. Peso é só depois. Só depois. Primeiro você vai estabelecer critérios. Você vai levantar critérios. Quais foram os critérios que eu levantei que tem a ver com essa questão de aumento de vendas, de um modo geral? Qualidade,
né? A qualidade das vendas, como é que vai ficar a qualidade das vendas, com aumento, redução das vendas, a percepção do consumidor em relação a essas vendas, né? Percepção do consumidor, o alcance das vendas, né? E o outro critério é o custo de qualquer alteração em relação a essas vendas para a empresa, né? Então, nós temos esses 4 critérios que foram levantados: qualidade, percepção do consumidor, alcance e custo. Poderia levantar vários critérios, que quanto mais critérios, melhor seria para avaliar as alternativas. Eu poderia ter um alcance maior em relação aos resultados. E eu estabeleço os pesos finalmente. Agora é o momento que eu estabeleço o peso para cada um desses critérios. Eu preciso estabelecer um peso que seja mais adequado em relação a esses critérios. Como sempre, o que eu falei, de 0 a 1, né? De 0 a 1, que o final aqui vai ter que dar 1. Então, nós temos, eu distribuí 0,2, 0,2 eu coloquei na qualidade. Coloca aqui, sim. Tudo bem, Danilson, sem problema. Então, com relação à qualidade, eu estabeleci 0,2 o peso, 0,2. Percepção do consumidor é mais interessante porque quem compra é o consumidor e ele tem que perceber o produto adequadamente para poder se interessar e adquirir. Então, acredito que esse aí tem o maior peso. Então, dei a nota 0,3. O alcance não tem tanto peso que deva se considerar. Então, eu coloquei 0,2. Aí o custo, porque a empresa tem que reduzir custo para poder melhorar a sua lucratividade. Então, o custo é muito importante de qualquer ação, né? Tem que pesar muito bem a questão do custo. Então, deu também um peso elevado para o custo. Então, os dois elementos de maiores pesos são percepção do consumidor e custo, qualidade e alcance menor peso. Somando tudo isso, 5 mais 5, 1, nós vamos encontrar. Então, vamos distribuir as notas. Como eu disse, notas de 0 a 10. De 0 a 10, na parte de 0 a 10, para cada uma das alternativas. Então, eu cruzo, né? A alternativa com o critério. Há um cruzamento da alternativa com o critério. Contratação de especialistas em vendas. Em relação à qualidade, vai ficar uma qualidade considerável, por isso eu dei nota 8. Em relação, vou colocar tudo em relação à qualidade. Tudo em relação à qualidade. E a capacitação dos vendedores em relação à qualidade? Também acho que a capacitação dos vendedores vai aumentar a qualidade também considerável. Então, coloquei a mesma nota 8. Aumento na produção dos itens de vendas. Eu acho que não vai gerar tanta qualidade assim, né? Mas é uma preocupação com o aumento da produção. Então, 7. Abertura de novos pontos de venda também não pesa muito a questão da qualidade, está mais preocupada com distribuição do produto. Então, 6. Em relação à percepção do consumidor, a contratação de especialistas em vendas vai melhorar a percepção do consumidor, porque ele vai ter uma abordagem melhor junto ao consumidor. Ele é especialista, vai usar sua expertise e vai ter uma melhor abordagem. O approach dele vai ser mais adequado em relação ao consumidor. Ele vem pronto para isso. Então, atribuir a nota 8. Poderia ter dado 9, 10. Capacitação dos vendedores. Em relação à percepção do consumidor, também, se o vendedor for melhor capacitado, o consumidor também vai perceber um atendimento melhor e, com isso, vai também se fidelizar, vai buscar mais, etc. Isso atribui também nota 8. Aumento na produção dos itens de vendas não vai aumentar muito a percepção do consumidor em relação aos itens que já tem lá, né? Já conhecia, tal, então não vai pesar muito. E a abertura de novos pontos de venda também não vai aumentar a questão da percepção do consumidor. Então, diminuir um pouquinho. Notas que eu vou atribuindo. Eu não estou levando em consideração peso ainda não. Peso é só na hora de calcular. Vamos para o último. Letra D. Abertura de novos pontos de vendas.
Então, a abertura de novos pontos de vendas também não vai melhorar muito a qualidade, não vai acrescentar muito na qualidade, né? Em relação à percepção do consumidor, a abertura de novos pontos de venda também não vai acrescentar muito. O alcance, sim, vai melhorar consideravelmente o alcance, né? Porque novos pontos de venda vai melhorar bastante. E em relação aos custos, só que vai gerar um custo maior, né? Só que não é um custo tão alto, não, mas vai gerar um bom custo também para a empresa. Então, coloquei nota 8. Hoje, as notas que eu estabeleci, cada um de repente tem uma visão diferente, pode estabelecer notas diferentes. A ideia desse método de ponderação de critérios é, como todos os outras ferramentas que nós utilizamos aqui, não é para ser trabalhada individualmente, é para ser trabalhada em equipes. Então, é estabelecido, você gera uma folha em que cada participante vai atribuir suas qualidades, vai atribuir suas notas, referente 0 a 10 em relação a cada um dos critérios, né? Nesse cruzamento, os participantes vão dar suas notas, e depois você vai juntar todas essas notas, somar, né? E atribuir o peso, e depois, totalizando, você vai ranquear o posicionamento dessas alternativas, semelhante ao que nós estamos fazendo aqui. Então, depois que nós fizemos a atribuição de notas para cada uma das alternativas baseado nos seus critérios, a gente vai calcular agora baseado no peso de cada critério. Então, aí a gente faz aquele mesmo cálculo, 8 vezes 0,2, mais 8,0,3, mais 7,0,2, mais 9 vezes 0,3, que vai dar 6,5 no final. Fazendo isso para todos os demais, 6,4, 6,4, 5,8, então não mudou, né, a ordem daqui. O primeiro, melhor ranqueado, a melhor alternativa, então, de acordo com todos que participaram da pesquisa, quem participou da pesquisa, a melhor alternativa encontrada é contratação de especialistas em vendas. Por quê? Então, observou-se que vai dar um melhor retorno de qualidade, vai ter uma percepção melhor do consumidor, que tem bons pesos, embora ela vai ter também um custo considerável para a empresa. Mas, na relação custo-benefício é o mais apropriado a se fazer, é a melhor alternativa a se utilizar é essa, porque vai dar um retorno considerável, embora tenha um aumento nos custos, certo? Então, essa é a melhor alternativa. E aí, vai-se para a implementação, depois que você decidiu, tá bom, foi decidido, e agora vamos implementar e colocar em prática. Aí vai buscar uma empresa, uma forma de contratar esses especialistas através de uma outsourcing, uma terceirizada, ou fazer uma parceria com uma outra empresa que já tem esse profissional, já tem profissionais com essa expertise, faz a parceria, então vai se buscar uma forma de implementar essa alternativa. Perfeito. Finalizamos aqui o nosso processo decisório. Alguma dúvida aqui nesse método? Vamos lá, gente. Dúvidas? Jenison, boa noite. Alguém gostaria de tirar uma dúvida aqui? Vamos lá, gente, porque na hora que vocês fazem as atividades, muitos de vocês se enrolam e não fazem seguindo o padrão da ferramenta. Muitos acabam fazendo errado as atividades, acabam fugindo do modelo padrão. Certo, Jenison? Tudo bem, mas pode colocar em texto também, se você quiser. Diga, pode falar, Jenison. Pode escrever, quer dizer. Se mais alguém tiver alguma dúvida, também pode se manifestar, abrir o seu microfone e manifestar-se. Deixa eu ver se Jenison aqui coloca a sua dúvida aqui para a gente explorá-la. Quero agradecer a todos que estão participando hoje. A gente tem um público bem elevado. Que bom, muito feliz.
Por isso, queria que tivesse nas outras aulas também. Os critérios são ilimitados. Sim, sim. Claro que a gente não vai trocentos critérios, né? Mas quanto mais critérios a gente identificar, mais segura, mais alcance, maior o alcance das possibilidades você vai ter para fazer a melhor escolha. Se eu colocar aqui, por exemplo, se eu colocasse aqui mais outros critérios, né, qualidade, percepção do consumo do alcance, custo, outros tantos critérios que podem ser percebidos. Onde é que eu vou identificar esses critérios? Na reunião, no encontro com os profissionais da empresa, eles vão ajudando através já trazem um pouco daquele brainstorming lá, eles já ajudam. Gente, olha, tem um critério tal que poderia ser utilizado também. Tem mais esse critério que pode ser utilizado também. E aí a gente vai colocando pesos para esses critérios. Vai colocando mais peso. Ele não pode ficar também, não precisa ficar o peso somente fracionado. A gente pode colocar também pesos de 1 a 10, de 1 a 10 e distribuir esses pesos. Nos nossos exemplos bem simples, para ficar bem mais fácil de compreender, eu estou estabelecendo um peso de 0 a 1 fracionado, né? 0 a 1 fracionado. Mas, quando eu tenho muitos critérios, quando eu estabeleço muitos critérios, é importante que eu coloque pesos maiores, para poder distribuir melhor essa distribuição de peso entre os critérios. Outra forma também, que é muito utilizada, você pode repetir os pesos. Não precisa fechar no total ali no final aqui, ó. Você pode também repetir os pesos. Digamos que tem mais 5 critérios aqui. Então, você pode usar de 0 a 1 também e colocar lá, repetir 0,3 várias vezes, 0,5 várias vezes, tal. Para ficar mais simples para a gente, o exercício, a compreensão da nossa atividade, eu preferi usar o padrão de 0 a 1, somando os pesos com poucos critérios. Somando os pesos com poucos critérios. Fica mais fácil de compreender, mas esse modelo ele tem muita variação e ele pode ficar bem maior, essa prática, tá? E quanto maior a quantidade de critérios, mais segurança você vai ter com a alternativa que você vai escolher, porque ele vai ter uma amplitude bem maior. A alternativa vai poder ampliar o alcance das possibilidades das alternativas. Mais alguém gostaria de tirar alguma dúvida? Mais alguém? De nada, Jennifer. É um prazer sempre tirar as dúvidas. Mais alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Para a gente partir para finalizar? Fazer uma revisão de tudo? Então, vamos lá. Eu vou logo deixar para vocês, mostrar para vocês a atividade da semana. Não pense que vocês estão livres de atividade da semana, não, porque é a última atividade. E vocês vão ter que concluir essa última atividade. Vocês vão ter que desenvolver essa última atividade. Certo? Deixei no ponto, bem mastigadinho. O pior é que ainda tem gente que depois que eu mastigo muito e ainda dá uma... como faz os bebês, né? Dá uma regurgitada e depois mexe em tudo e faz tudo errado. Então, eu deixo mastigadinho. Tá aqui, ó. A pergunta: qual a melhor praia para passeio em São Luís? O que vocês vão colocar aqui? As alternativas vocês vão estabelecer. Qual a melhor praia para passeio em São Luís? Aí vocês vão colocar 4 opções aqui, ó. 4 opções de praias aqui. Colocou as 4 opções de praia aqui, você já sabe que a letra A vai ser tal praia, a letra B tal praia e assim vai. Corresponde aqui. Está zerado aqui os pesos, porque vocês é que vão estabelecer os pesos. Depois, o peso vem sempre depois dos critérios. Primeiro vem estabelecer quais critérios você vai falar, vai pesar sobre essas alternativas, que tem relação com o problema. Então, vamos dizer que estão falando de praia, vamos ver acessibilidade.
como é que se diz? Infraestrutura. Então, aqui são critérios que você vai colocar. 4 critérios que eu estou pedindo. Você vai substituir aqui para o X, Y, W, Z, 4 critérios. E depois você vai atribuir os pesos a esses critérios. Balneabilidade. Aí você vai colocar peso 3, 4. Você pode, inclusive, modificar. Colocar, em vez de 0 a 1, colocar de 0 a 10. Aí você coloca 3, 4, 2, 1. Pode até colocar 0 não, mas você pode colocar uma faixa entre fracionado também. Então, você vai colocar. A ideia é que vocês usem esses 4 aqui, apenas você coloque também de 0 a 1 também, como a gente colocou no exemplo anterior, 0 a 1 fracionado, distribua aqui. E aí, depois disso, você vai fazer essa relação, né, o cruzamento da alternativa com os critérios. E aí, qual é a nota que você dá? As notas são de quanto a quanto? As notas que eu devo dar aqui é de quanto a quanto? Vamos lá, me ajudem aí. Quais são os limites das notas? De 0 a 10, muito bom. Isso mesmo, de 0 a 10, aqui o cruzamento das alternativas com os critérios. Aqui de 0 a 1, aqui de 0 a 10. 5, 3, 4, 2, 7, 8, 9, 10. E aí, em cada critério cruzando com a alternativa. Finalmente, depois você calcula os valores em cima das ponderações e coloca no total aqui, ó. Total, 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 total. E, finalmente, você vai colocar. Se por acaso, por exemplo, a letra C apareceu com maior pontuação aqui, então a letra C vai ser a primeira, a letra B a segunda, ou não, foi a quarta, e assim vai. Não precisa seguir a ordem de cima para baixo, de baixo para cima. Pode ser aleatório, de acordo com o resultado. De acordo com o resultado calculado. Dúvida na atividade? Está bem claro? A dúvida é quanto calcular, professor, para chegar nesse total. Como é que a gente calcula de novo? Só poderia me explicar de novo, por favor? Ó, vamos lá. Para chegar aqui no total, a gente volta para a tela anterior para ficar mais fácil. Para chegar aqui no totalizante, o que foi? A gente não vai calcular esses números aqui, não, direto, não. A gente vai calcular a ponderação, o peso sobre o número. Como é que calcula o peso sobre o número? Alguém pode me dizer aí? 8 vezes 0,2. Isso. O valor daqui, da alternativa, vezes o peso. E aí faz soma com o valor daqui multiplicado pelo peso. Soma com o valor daqui multiplicado pelo peso. Soma com o valor daqui multiplicado pelo peso, que vai dar o total. Porque é peso, é fracionado. Então, não vai dar um valor alto. 9 vezes 8 vezes 0,2 deu 1,6, né? Cada um vai dar um valor, como assim? Multiplica 8 vezes 0,2. Quanto é que dá? Ah, tô sem calculadora, não sei. Quem calcula aí para mim? 8 vezes 0,2. 1,6. Quanto? 1,6. 1,6. Ok. Aí aqui vai dar 1,6. Quanto dá 8 vezes 0,3? Vou colocar bem aqui. 2,4. Olha só. Vou colocar bem aqui assim. Só para exercitar. Ó, 8 vezes 0,3. 8 vezes 0,3 mais 8,0,2 mais 8 vezes
0,3, de onde eu tirei 0,2? 8 vezes 0,2. Mais o resultado, 8 vezes 0,3. Mais 7 vezes 0,2. Mais. O que está faltando? 9 vezes 0,3. Pronto. Isso aí, vou colocar bem aqui embaixo para ficar mais fácil de entender. Ó. Pronto, calculei aonde? Calculei daqui, ó. Então, ali, alternativa A. Alternativa A, calculei aqui, ó. Multiplico, depois somo entre eles. Vai dar quanto no final? Que é igual... Multiplica cada um, aí o resultado de cada um soma. Exatamente. Multiplica o resultado aqui, somado ao resultado desse outro aqui, primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto, e vai dar, no final, se calcular aí, 6,5. Entendi. Não é isso que dá o resultado? E aí nós chegamos aqui o total, 6,5. Deu para entender? Eu. Isso. Deu, professor. Obrigada por esclarecer. Que ótimo. Fico feliz Agora em entendi. Obrigada. ajudar. Então, vamos lá. Deixa eu voltar aqui para... Então, vamos lá para o nosso exemplo, lá para a nossa atividade. Então, você já sabe como fazer essa atividade? Alguma dúvida? Não. Algum ponto que não entenderam da atividade? Não, professor, não. Os demais? Tá ok, tá ok. Deu para entender sim. Porque, como nós temos um público maior agora, tem gente que não está acostumada a assistir as nossas aulas, e aí pode ter dúvida. Então, pronto. Essa atividade vai estar lá disponível para vocês fazerem até domingo para mandarem para mim. Tem que ser até domingo. Até domingo vocês vão mandar essa atividade para mim. Daqui a pouco eu posto lá no grupo, lá, as orientações direitinho da atividade. E agora vamos... Obrigado. E agora vamos tirar as dúvidas de tudo. O que vai cair na nossa avaliação? Vou colocar aqui. O que nós vamos avaliar esse segundo momento? A gente vai trabalhar só essas ferramentas. Nesse segundo momento, a gente vai trabalhar só as ferramentas. As ferramentas nas 3 etapas do processo decisório. Me ajude alguém aí. Quais são as 3 etapas que nós estamos trabalhando aqui do processo decisório? Alguém pode me ajudar? Diagnóstico de causa e efeito. A etapa do diagnóstico. Qual a segunda etapa? De causa e efeito. Não. Vamos lá. Vamos lá, começar do zero de novo. Quais as 3 etapas que nós usamos ferramentas aqui para trabalhar? Processo decisório. Me ajudem aí. Diagrama de causa e efeito. Não. Entenda a pergunta que eu estou fazendo. Quais as etapas que a gente vai trabalhar no processo decisório que a gente teve que usar ferramentas? Etapa de diagnóstico. Sim. A outra etapa? Gente, vamos lá. Não é difícil. Eu acho que devem estar nervoso vocês, não estou conseguindo pensar direitinho. A gente está trabalhando etapas do processo decisório. É muito simples, são 3 etapas. Etapas do processo decisório, as quais a gente desenvolveu ferramentas em cima dela. Eu estou falando de etapas do processo decisório, que a gente dividiu em 3. Isso. Etapa de geração da alternativa. Perfeito. E agora, a etapa da decisão, né? Exatamente. Era exatamente isso que eu queria. Muito bem. É isso mesmo. Parabéns. Nós pegamos o processo decisório e dividimos em 3 etapas. A etapa do diagnóstico, onde eu vou reconhecer o problema
identificar as causas. A etapa da geração de alternativa, onde eu vou identificar alternativas para a solução. E etapa da decisão, onde eu vou tomar decisão sobre as alternativas. É muito simples, não é complicado, muito fácil. Você vai ter que entender o problema e identificar as causas do problema. Você nunca vai conseguir resolver um problema se você não identificar as causas desse problema. O que vai acontecer é você usar paliativos se você não buscar as causas do problema, qualquer tipo de problema. Você sofreu uma contusão, mas você não sabe onde está realmente a contusão, você vai ficar passando remedinho e o problema nunca vai ser resolvido. Então, você precisa identificar as causas. Onde que eu uso isso? Etapa do diagnóstico. Depois que eu identifiquei as causas, aí eu vou buscar remédio, medicações, alternativas para medicar. Então, para resolver. Então, eu vou buscar alternativas, etapa de geração de alternativas. E depois que eu identifico alternativas, levantei todas as possíveis alternativas para resolver o problema, eu vou ter que decidir sobre elas. Eu tenho que decidir sobre qual dessas alternativas eu vou usar. Primeiro, depois eu vou buscar uma outra alternativa em segundo momento, e depois uma outra alternativa no terceiro momento. Uma escala de prioridades, uma escala hierárquica de alternativas. E assim eu resolvo o problema. Alguém não entendeu? Está claro? Deu para entender o raciocínio? A Sim. última. Repete a última. Então vamos lá, Larissa. Olha só. Processo de resolução de problema. Processo decisório. Processo de tomada de decisão. Primeira coisa é entender o problema e suas causas. Em que etapa nós fazemos isso? Diagnóstico. Diagnóstico. Quando dizemos diagnóstico, é entender o problema e suas causas. E suas causas. Problema e suas causas. Aí depois a gente vai ver o que vai fazer em relação a isso. Mas, de um modo geral, é etapa de diagnóstico, entender o problema e suas causas. Uma vez que eu entendi o problema e identifiquei suas causas, agora eu vou para a etapa seguinte. Qual é a etapa seguinte? Geração de alternativa. Geração de alternativas. Muito bem. Eu vou buscar alternativas que me ajudem a resolver o problema, baseado nas causas que eu já identifiquei. Eu precisei antes identificar as causas. Então, eu vou levantar alternativas para resolver. Depois que eu conseguir identificar várias alternativas que possam me ajudar a resolver o problema, eu vou precisar ir para a última etapa. Não vou fazer outra coisa. Vou fazer o quê? Tomar a decisão. Decisão sobre as alternativas da etapa anterior. Sobre as alternativas. É o momento da decisão. É o momento da decisão. É a etapa da decisão. É basicamente essas três etapas. Todas aquelas etapas que nós vimos no processo, na teoria da decisão e nas outras teorias, elas se resumem nessas três etapas. Elas se resumem nessas três etapas. Diagnóstico, geração de alternativas e decisão. E decisão. Pronto. Processo decisório. Vamos lá. Na etapa do diagnóstico, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer em relação ao problema na etapa de diagnóstico? Me ajudem aí. Não entendi? O que eu vou fazer nessa etapa de diagnóstico do processo decisório? Identificar o problema e suas causas. Exatamente. Identificar o problema, reconhecer, traçar o problema direitinho e identificar as causas desse problema. Isso na etapa de diagnóstico. Quais são as ferramentas que nós trabalhamos nessa etapa do diagnóstico? Vamos lá, gente. Qualquer um pode falar. Quais são as ferramentas que nós trabalhamos nessa etapa do diagnóstico? É o
Muito bem, Jenson. Ishikawa, diagrama de Ishikawa, também conhecido como causa e efeito, diagrama de Ishikawa, espinha de peixe, é a mesma ferramenta. Mas vamos chamar somente de diagrama de Ishikawa, que é o mais conhecido, diagrama de Ishikawa. Diagrama de Ishikawa é uma ferramenta que eu uso para quê? Para que serve essa ferramenta? Identificar as causas. Identificar As causas. todas as possíveis causas. O que mais que eu posso fazer com isso? Exatamente. O que mais que eu posso fazer com o diagrama de Ishikawa? Além de identificar as causas. Além de identificar as causas, o que mais que eu posso fazer com o diagrama de Ishikawa? Os efeitos que as causas podem trazer. Não, ele já vem antes. O efeito já é o problema que eu já identifiquei. As causas vêm depois. O que mais eu faço com o diagrama de Ishikawa? Baixa aí, baixa aí. O que é para baixar aqui, Kátia? Diga, Larissa. Desculpa, professor, estou falando aqui com o meu neto, não é com o seu não. Sim, a gente entendeu. Estou brincando com você. Hein, diga, Larissa. Identificar todas as possíveis causas. E? Compreender a origem? Não. É onde eu quero chegar com vocês é o seguinte. O diagrama de Ishikawa é para descobrir todas as possíveis causas. Apenas isso. Identificar todas as possíveis causas. Apenas isso. Depois que eu identifiquei aqui, ó, todas as possíveis causas. Depois que eu identifiquei todas as possíveis causas, eu não vou fazer mais nada. Né? Eu não vou fazer mais nada. Nessa ferramenta de Ishikawa, causa e efeito, eu só vou identificar todas as possíveis causas a partir dos parâmetros estabelecidos. Certo? Deu para entender? Eu paro bem aí. Identifiquei as causas, todas as possíveis causas, eu não vou mais usar o diagrama de Ishikawa. O que eu vou fazer? Eu vou usar uma outra ferramenta para me ajudar a buscar as principais. Que outra ferramenta é essa? Diagrama de Pareto. Muito bem. Então, eu vou usar o diagrama de Pareto. Exatamente, gente. Isso mesmo. Então, eu vou usar como base para trabalhar o diagrama de Pareto. Diagrama de Pareto que vai ser usado para quê? Para identificar as causas principais do efeito, do problema. Basicamente, 2 ou 3 causas que são a que tem maior efeito no problema. 2 ou 3 causas principais daquele problema. O que diz o diagrama de Pareto? 80% do problema é causado por apenas 20% das causas. 80% do problema é causado por apenas 20% das causas. A menor parte de causas, a menor quantidade de causas. As outras causas correspondem às outras frações do problema. Então, isso é o diagrama de Pareto, onde eu vou identificar as principais causas. Ishikawa, todas as causas. Pareto, as principais causas. Deu para entender? Fechou? Alguma dúvida, Luciana? Não, professor. Que bom, tá Tranquilo. Ótimo. Tranquilo. Então, não tem mais dúvida. E depois que eu identifiquei essas causas e as principais, eu fecho a etapa do diagnóstico. A etapa de diagnóstico fecha bem aqui. A etapa de diagnóstico fecha bem aqui. Qual é a etapa seguinte que eu vou trabalhar? Geração de alternativas. Geração de alternativas. Aí eu vou trabalhar a geração de alternativas.
Para que serve essa etapa? Identificar todas as possíveis alternativas para resolver o problema. Para identificar as alternativas nessa etapa, em que me baseio? Qual é a fonte? Brainwright. No quê? Brainstorm, Brainwright. Não estou perguntando as ferramentas. Eu estou perguntando qual vai ser a base que eu vou levantar alternativas. Eu vou levantar alternativas a partir do quê? De qual informação? Dos outros casos. Não. Eu vou levantar alternativas a partir do quê? Eu vou começar tudo de novo aqui. Vou começar do zero aqui. Problema. Do problema? Não. Eu vou começar do zero aqui na geração de alternativas? Não. Olha só. Lembra bem. O médico, ele só vai receitar terapia para você, medicação para você, tratamento para você, depois que ele investigou o teu problema lá atrás e identificou a causa do teu problema. Aí ele vai trazer para cá. Identifiquei a causa do teu problema. Agora deixa eu levantar possibilidades para tratar esse teu problema. Então, mais uma vez eu pergunto, qual é a base que eu estou usando para gerar alternativa? Diagnóstico. O diagnóstico, as causas. Você identificou as causas do problema. É em cima das causas que você vai gerar alternativa. Lembre bem, você gera alternativa em cima das causas que foram identificadas. Não é simplesmente gerar alternativa aleatoriamente, não. É o mesmo problema que você identificou as causas lá atrás, que você agora vai gerar alternativa aqui na frente. Lembrem disso. As alternativas são geradas em cima das causas que foram descobertas daquele problema, desse problema. Por que o Maranhão está passando por isso? Tá bom. Como é que a gente vai resolver a situação do Maranhão em relação a esse caos que nós estamos passando? Bom, primeiro vamos identificar por que ele está passando por isso, o que está gerando isso, quais são as causas disso. Identifiquei as causas disso aí, falta de educação da população. Tá, então agora vamos gerar alternativa em cima dessa causa. A falta de educação da população é a principal causa desse problema que nós estamos passando. Então vamos gerar alternativa em cima dessa principal causa que a gente descobriu. Como a gente vai educar o povo? Como vamos conscientizar esse povo? Entendeu? Então eu tenho que identificar as causas. Quando eu passei para a etapa do diagnóstico, não foi simplesmente para uma etapa que é separada da outra, é tudo integrado, A etapa anterior vai fundamentar a etapa seguinte, sempre. A etapa anterior fundamenta a etapa seguinte. E essa aqui já vai gerar alternativas para a etapa seguinte. Então não é começando do zero, não. O que eu levantei nas causas é o mesmo problema que eu vou gerar alternativa aqui agora. Deu para entender? Uhum. Então, vamos lá. Qual é a fonte, a partir de quais dados eu vou gerar alternativa? Do diagnóstico. Através do diagnóstico, as causas que foram identificadas no diagnóstico. As causas identificadas no diagnóstico. E não são todas as causas. Por isso, nós usamos o Pareto. Nós vamos usar as causas principais. Porque foram identificadas lá atrás trocentas causas para aquele problema. Muitas causas para aquele problema. Mas tem aquelas que são principais, aquelas que agem com maior força sobre o problema. Então, são essas causas principais que eu vou pegar, trazer para cá e usar essas ferramentas para gerar alternativas. Gente, está dando para entender? Vocês estão captando aí o que eu estou falando? Sim, senhor. Tudo bem. Eu espero que os outros também, que não estão se manifestando, estejam entendendo. Espero que também não tenham deixado só o aparelho conectado e foram fazer outras atividades.
Tá? Isso aqui, gente, olha, Estou aqui, professor, estou aqui, só tá atento. certo, é porque temos vários aqui. Então, lembrando bem, gente, isso aqui não leva presença para vocês não estão sendo controlados por frequência aqui, não. Aqui é para aprender, e se você não tirar suas dúvidas aqui, você não aprende. Então, solte a voz, se manifeste na dúvida, busque esclarecimento. Perfeito, Danilson. Busque esclarecimento para que lá na frente não tenha problemas. Então, vamos lá. Geração de alternativa. Quais ferramentas que nós vamos usar para gerar alternativas? Aqui nós expomos algumas, tá? Mas são várias outras. Nós temos muitas outras aí para ajudar nisso. O que é muito utilizado são brainstorming, brainwriting e o MDPO. Tá? Brainstorm, brainwriting e MDPO. E temos também a matriz Gucci, que auxilia brainstorming e auxilia outras técnicas também, a matriz Gucci. Então, na geração de alternativas, nós vamos estar usando essas ferramentas, brainstorming, brainwriting e o MDPO, ou paradigma de Rubinstein, que é a mesma ferramenta. Qual a diferença do brainstorming para o brainwriting? Vamos lá? Qual a diferença do brainstorming para o brainwriting? Me ajudem. Tá, eu preciso de ajuda, gente. Vamos lá. Eu não sei a diferença entre essas duas ferramentas. A brainstorm é só lançar as ideias, né, professor? As pessoas, nós vamos falando as ideias que temos. E a Brainwriting, elas são escritas em algum documento, em algum papel para ser trabalhada depois. Ok, muito bom. Basicamente, elas são similares nas suas formas de trabalho. A única diferença é que brainstorm é oral, brainwriting é por escrito. A manifestação ocorre de todos. O brainstorm, o pessoal oraliza, fala. E o brainwriting, a sua manifestação é por escrito, na folha de papel. E nós temos a matriz Gucci também. Para que serve a matriz Gucci? Eu não entendi. Para que serve a matriz Gucci, gente? Matriz Gucci é para Pode falar, Danilson. definir prioridades, né, através de gravidade, urgência e tendência. Muito bom, Danilson, é isso. Então, eu vou escalonar as alternativas a partir da sua gravidade, urgência e tendência. Eu dou uma hierarquia para essas alternativas. Muito bom mesmo. E aí, nós temos, finalmente, o MDPO. MDPO significa o quê? Alguém pode me dizer? Método de delineamento de problemas organizacionais. Desculpe. Qual o outro nome para MDPO? Como ele é conhecido também? Diagrama de Rubinstein. Não conheço nenhum diagrama de Rubinstein. Paradigma. Paradigma. Perfeito, Larissa, isso mesmo. Paradigma de Rubinstein. Não disse diagrama não, que Rubinstein ele vem aqui e vai bater em nós. Então, o paradigma de Rubinstein, como ele é muito conhecido, ou MDPO, ele vai identificar alternativas. Como é que nós chamamos alternativas que são geradas no paradigma de Rubinstein? Qual é o nome dado para as alternativas que são geradas no MDPO? Geração de alternativa, né? Não. Qual o nome dado
para as alternativas que são geradas no MDPO? São parâmetros, professor? Vou perguntar de novo. Qual o nome Os dado efeitos desejados. às alternativas que são geradas no MDPO? Eles não são gerados, são chamados de alternativas. São chamados de quê? Efeitos desejados, não sei. Eu vou perguntar de novo. Proposições. Muito bem. Quem disse? Rei Lúcio. Ô, Relúcio, muito bom, Relúcio. Perfeita a sua contribuição. Parabéns. Proposições, gente. Proposições. São propostas que são dadas, tá? São proposições que são dadas. Ao invés de alternativas, chama-se de proposições o resultado. Quais são as etapas do paradigma de Rubinstein? Qual a primeira etapa do processo? Paradigma de Rubinstein. Professor, eu queria que Qual é a primeira coisa que identifica? São os efeitos desejados. muito bom. Então, a primeira etapa é definir os efeitos desejados. A etapa seguinte, As variáveis. muito bom, Geisiane, as variáveis, perfeito. E também, o que mais que é identificado, finalmente? Parâmetros. Os parâmetros, muito bem. E qual é a última etapa do MDPO? Proposições. As proposições, muito bom, Luciana. Destas 4 etapas, qual que tem a ver com os elementos que podem ser alterados, modificados para você gerar alternativas ou proposições? Variáveis. As variáveis. Muito bom, muito bom. E quando eu resolver o problema, o que que eu tenho que buscar? O que que eu vou obter com a solução do problema? Efeito Efeito desejado. desejado. Muito bom. Como se chama aqueles elementos que eu não posso modificar? Parâmetros. Perfeito. Então, eu tenho que identificar esses elementos para finalmente determinar proposições. E aí, olha só, tanto no Brainstorm, Brainwright, Matriz Gucci, como principalmente esse MDPO, paradigma de Rubinstein, ele vai gerar no final alternativas. Olha só, lá na etapa anterior eu gerei causas. Causas que vão fundamentar a geração de alternativas. E essas alternativas eu vou fazer o que com elas agora? O que eu faço com essas alternativas agora? Toma decisões. Agora eu vou ter que tomar a decisão. Que decisão eu tenho que tomar, Danilson? Que decisão eu tenho que tomar sobre as alternativas? Que decisão eu tenho que tomar sobre as alternativas? O que fazer? Sei lá. Não. Uma vez que eu levantei várias alternativas, eu não vou poder aplicar todas as alternativas. Eu tenho que definir a hierarquia da aplicação, da implementação dessas alternativas. Eu tenho que definir a ordem de implementação dessas alternativas. Por mais que eu tenha escolhido 2 alternativas, como nós escolhemos aqui no nosso exemplo, 2 alternativas, eu não vou implementar todas as 2. Eu vou implementar primeiro uma, depois a outra, depois a outra, depois a outra. Então, o que eu vou fazer agora na decisão? Quando eu tenho várias alternativas, o que eu faço? Escolhe uma. Eu vou buscar decidir sobre a melhor, não escolho uma. Eu decido sobre a melhor alternativa. Porque quando eu digo, eu vou escolher uma, parece que eu estou sorteando. Né? Então, a gente não vai sortear. A gente vai usar racionalidade, tem que ser racional na decisão. Então, a gente vai usar a racionalidade para tomar a melhor decisão. Não pode ser de qualquer jeito. Eu vou usar também uma ferramenta para isso, para tomar a melhor decisão, em cima das alternativas.
Seria como se eu tivesse trazido as alternativas, proposições que foram geradas nessa fase de geração de alternativa, as alternativas, proposições que foram geradas aqui, eu vou levar lá para outra fase. Eu carrego para outra fase. Assim como eu trouxe as causas para a fase das alternativas, agora eu vou gerar as alternativas e vou carregar para a fase seguinte, que é a decisão. Então, é como se eu estivesse trazendo para cá aquelas alternativas e buscando a melhor forma de encontrar a melhor decisão. Buscar a melhor decisão. Qual o método que nós acabamos de estudar para a tomada de decisão? Método de ponderação. Eu não ouvi, falou tão baixinho. Repeat, please. Não entendi. Volta a pergunta. Qual é o método que nós vamos usar agora para decidir, para buscar a melhor alternativa? Ponderação de critérios. Então, vamos lá, vamos trabalhar ponderação de critérios. Foi esse método que nós desenvolvemos agora há pouco. Qual a primeira coisa que eu tenho que fazer nesse método? Qual é o primeiro passo? Qual é o primeiro passo, gente, desse método? Lista as alternativas, professor. Eu listo as alternativas. Depois que eu listei as alternativas, o que eu tenho que identificar? Os critérios. Exatamente. Estabelecer os critérios. Etapa 2, estabelecer os critérios. E, finalmente, o que eu vou fazer em seguida, depois que eu estabelecer os critérios? O que eu vou fazer agora? Dá peso, né? Pontuar para encontrar o ranking, né, professor? Não, Danilson falou aqui. Votado. Calma. Danilson falou agora certinho. Eu vou estabelecer os pesos de cada critério. Os pesos de cada critério. Eu vou dar peso para cada critério. Tá? Um peso para cada critério. Peso para cada critério. Depois que eu estabeleci os pesos, aí eu vou para a etapa seguinte, que é estabelecer notas para as alternativas de acordo com os critérios. Eu não vou nem olhar para esse peso aqui. Eu vou estabelecer notas para as alternativas baseada nos critérios. Baseada nos critérios, vou estabelecer uma nota para cada alternativa, baseada no critério. Depois que eu dei as notas para cada critério, para cada alternativa baseada em seu critério, aí eu vou calcular a ponderação, os pesos finais de cada alternativa, os pesos finais de cada alternativa, as notas finais de cada alternativa. Pronto. E ranqueio, vou ranquear. Depois que eu fiz isso, que eu já identifiquei o fechamento do processo decisório, depois que eu identifiquei aquela alternativa que é a mais viável, que é a mais certa, de acordo com os critérios, eu vou implementá-las e acompanhá-las. Implementar é ver como eu vou colocar essa alternativa em prática, e não posso deixar nunca de acompanhar o processo de implementação para sair direitinho o resultado. Então, escolho, implemento e avalio. Escolho, implemento e avalio. Esse é o processo decisório. Deixa eu perguntar para alguém aqui. Eu adoro fazer isso, para tirar as dúvidas aqui. Você vai abrir o microfone agora, eu vou fechar o microfone de todo mundo. Eu vou perguntar individualmente aqui para tirar dúvidas. Deixa eu perguntar, vou começar aqui por Afonso. Afonso, eu acho que não está com o microfone, mas você vai me responder aqui no texto, aqui na conversa aqui, tá?
por mensagem. Você vai mandar a resposta por mensagem para mim, Afonso. Espero que você esteja aí. Primeiro, confirme logo a sua presença para mim. Você está aí? Diz oi aí no chat. Esperando você, Afonso, no chat. E aí, Afonso, cadê você? Tem gente que já está capando o gato, sumindo aqui. Eu já vi gente saindo, porque viu, o professor vai perguntar. Eu vou logo sair. Afonso, você está presente? Dá um oi aí no chat. Não? Então, deixa eu pedir para outra pessoa. Afonso não conseguiu se identificar aqui, eu acho que dá algum problema. Eu prefiro acreditar que ele está com algum problema. Rei Lúcio, boa noite. Pode abrir o teu microfone? Boa noite, professor. Posso? Opa, Rei Lúcio, boa noite. Vamos lá. Me diz uma coisa, Rei Lúcio. Responda para mim. Qual a primeira fase, primeiro processo, a primeira etapa do processo decisório? Primeira etapa? Isso. Do que nós estamos trabalhando aqui, qual a primeira etapa do processo decisório aqui? É a etapa do... Diagrama de... Vai lá, não entendi. Repete. Primeira etapa é a etapa do... Deu um branco aqui, professor. É porque a tela está branca, mas tem as letrinhas É pretas. que fala do... Não, eu quero o nome direitinho. Qual é a etapa? Primeira etapa. Como nós chamamos essa primeira etapa? Diagrama? Tá, vou pedir para outro tentar te ajudar, tá? Vou pedir para outro tentar te ajudar. Vamos lá. Vai. Deixa eu pedir para Larissa Fernandes. Como nós chamamos essa primeira etapa do processo decisório? Larissa. Diagnóstico. Como? Repete para todo mundo ouvir. Etapa do diagnóstico. Muito bem. Nós chamamos de etapa do diagnóstico. Muito bom. Etapa do diagnóstico, Rei Lúcio. Etapa do diagnóstico. É a primeira etapa. Obrigada, professor. Primeira Não, etapa. agradeço a Larissa também por nos ajudar. Obrigada, Larissa. Deixa eu perguntar aqui para o Jenison. Jenison, você pode ser por texto mesmo? Parece que o microfone não está funcionando. Se tiver, pode ser por microfone também. Quais as ferramentas que nós usamos nessa etapa do diagnóstico? Quais ferramentas são usadas nessa etapa do diagnóstico? Jenison. Isso, Jenison. Quais as ferramentas usadas na etapa do diagnóstico? Sim, o que mais? Só o diagrama de escala? Isso, perfeito, Jenison. Então, na etapa do diagnóstico, nós usamos diagrama de Chikawa e Pareto. Deixa eu perguntar para Kátia. Kátia? Obrigado, Jenison. Perfeito. Oi, Kátia, Diga. para que é usado o diagrama de Chikawa e o Pareto? Quais são
as suas utilidades, o diagrama de Ishikawa e o Pareto. O diagrama de Ishikawa ou de causa e efeito, ele É? usado para a melhor, qual a alternativa, qual a causa. E o Pareto? O de Ishikawa é para se possível causa, para identificar se possível, aquele gráfico para mostrar como a posição das causas. As principais causas. É isso? As principais causas. Isso. Perfeito. Muito bom. É isso mesmo. Então, diagrama de Ishikawa, todas as causas, e o Pareto, as principais causas. Muito bom. Deixa eu pedir aqui para Francivaldo. Francivaldo. Olá, Francivaldo. Francivaldo. Olá, Francivaldo. Vou abrir o microfone aqui só de mal. Então, pode colocar no texto aqui também, Francivaldo. Responde para mim, Francivaldo. Qual ferramenta que eu uso para geração de alternativas por meio oral? Qual a ferramenta que eu uso para geração de alternativas por meio oral? Não. Qual ferramenta eu uso para geração de alternativas por meio oral? Então, tá bom. Então, vamos pedir ajuda para os universitários. Eu deixo alguém abrir o microfone e responder essa questão. Ajuda, Francivaldo. Qualquer um. Brainstorm. Esse Brainstorm. aí mesmo. Brainstorm. Qual é que é usado para se expressar, gerar alternativas por meio escrito? Brainwright. Muito bom, muito bom. Deixa eu perguntar para a Aline. Aline. Boa noite, professor. Boa noite, Aline. Aline, me ajude. Qual a ferramenta para geração de alternativas, que eu gero não alternativas, mas sim proposições? Que no final eu vou gerar não alternativas, mas proposições. Qual é? Atenção na pergunta, Luciano. Vamos lá. Qual a ferramenta de geração de alternativas que eu uso para gerar proposições? Para mim, eu falei. Ah, foi para a Aline, né, que eu fiz a pergunta? Foi, Aline, você, desculpa. Oi, Aline. professor. Não escapou não, Aline. Fiquei sem entender nada. Então vamos lá, Aline, vamos lá. Responde para mim. Qual é? Qual a Eu tô ferramenta? na verdade, estou em dúvida, porque eu não sei se é Gucci, porque essa aula eu não assisti. Não, olha só, eu acabei de falar.
E a gente reforçou isso aqui várias vezes. Qual a ferramenta de geração de alternativa que, no final, são geradas proposições? Não sei, professor, não sei Então, vamos mesmo. pedir ajuda para os universitários. Para os universitários. Quem pode ajudar a Aline, por favor? Qual é, gente? Ixi, também não sabem. Professor, é o IDPO? É o MDPO, muito bom. MDPO. Lá no finalzinho são geradas proposições. No lugar de alternativas são É MDPO? MDPO. Muito bem, perfeito. MDPO. Paradigma de Stein, professor. Exatamente, muito bom. É isso mesmo. Paradigma de Rubinstein também. Deixa eu pedir para... agora vai, Luciano. Não escapou não, Luciana. Luciana, qual a ferramenta que eu estabeleço uma hierarquia das alternativas a partir da sua urgência, emergência e tendência? Você entendeu, Luciana? Não entendi. Repete Deixa aí. eu repetir a questão. Qual a ferramenta de geração de alternativa que hierarquiza essas alternativas a partir de urgência, gravidade e tendência? É a GUT? É a matriz? Não. Hã? Matriz CUT. Eu dei a resposta, né? GUT? Isso, gravidade, urgência, tendência. GUT, né? Ficou muito fácil. Não posso dar questões muito fáceis para vocês, não. Vocês nem pensam direito. Deixa eu pedir para a Érica. Obrigado, Luciana. É isso mesmo. Érica. Oi. Oi, Érica. Minha maravilhosa aluna, me diga. Qual a ferramenta que eu uso para tomar a decisão a partir de critérios? Você entendeu a pergunta? Sim. E qual a resposta? Deve ter cortado. Tente de novo. Só não tô lembrando. Qual a ferramenta que utiliza de critérios para tomar a decisão? Não está lembrando, Érica? Não. Eu vou te ajudar. Eu não deveria, mas vou te ajudar. Olha, ó. Qual a ferramenta que se usa de critérios para tomada de decisão? Você está olhando para a tela, Érica? Slide aí. Como? Oi. Gente, vamos ajudar É a um método Érica. de ponderação. Isso. Método De ponderação. de Ponderação de critérios. critério. Perfeito. Método de ponderação de critérios. Geisiane, eu já te perguntei, não? Pensei que eu ia escapar, professor, ainda não. Estou de olho aqui na minha lista. Aqui. Geisiane, me responda. Para a gente fechar legal. Me responda. Como nós chamamos a ferramenta, o diagrama de Ishikawa, quando nós precisamos identificar
causas em um processo produtivo. Em um processo produtivo, nós usamos o diagrama de Ishikawa. Mas como nós chamamos esse diagrama de Ishikawa nesse processo produtivo? Como ele é chamado? Então, diagrama de Chicago. Essa aí eu sei, hein? Não, não Só um fala. momentinho, professor. Peraí. Tá bom. Tenha paciência, Talvez eu peça Danilson. ajuda de Denil. Ele mesmo. Você pede ajuda de Danilson? Você quer que ele responda para você? Tá bom. Peça ajuda dele. Tá aí, Danilson. Pode ser. M's. Diagrama. Repete, Danilson. 6M. Diagrama dos 6 6M. M's. Exatamente. Lá no processo produtivo, diagrama de Ishikawa, ele é diagrama de 6 M's, porque aí entra... Quais são os 6 M's, Danilson, para fechar com chave de ouro? Para você merecer o 10. Professor, você me apertou, você me abraçou, peraí. Não, tu tava tão empolgado. A pergunta mais difícil deixou por último. Vamos lá, mão de obra. Professor, É mão de obra, Que meio mais? ambiente, Sim, que mais? materiais, Sim, que mais? Máquina de medição. medição, método. Muito bom. 6 M's. Como é que funciona todo mundo junto? Olha, tá vendo? É porque todo Aí mundo não se deixaram. ajuda. Todo mundo se ajuda. Aqui é uma equipe. Não é só uma turma, é uma equipe. Muito bom. Muito bem, gente. Agora eu quero ver com vocês se vocês têm alguma dúvida, porque eu vou logo adiantar o seguinte. Adiantar para vocês o seguinte. A prova será uma atividade onde vocês vão desenvolver essas ferramentas. Vocês vão desenvolver essas ferramentas nessa atividade. Então, é bom que vocês tirem as dúvidas para não ter problemas no desenvolvimento dessas ferramentas. Próxima semana, Professor. até essa semana, você tem para essa atividade de ponderação de critérios para me enviar. Diga. Diga, Danilo. A prova do senhor vai ser lá pelo portal P-Valor, Foi fechado pela coordenação que todos os professores têm que postar pelo portal lá. Tá? A gente tem que postar pela ferramenta lá e disponibilizar para vocês. É por lá que vocês vão acessar e resolver. Mas vocês vão desenvolver e vão retornar por lá. Lembrando que acredito que ainda vai ter essa confirmação com vocês, mas vocês vão ter 24 horas para resolver todas as provas, em cada um dos seus dias. 24 horas, quer dizer, vai ser liberado 7h30 da noite, 19h30, e 19h30 do dia seguinte encerra o prazo para postagem das respostas. Isso, basicamente, de todas as provas. Então, vocês vão ter 24 horas para resolver as provas dos professores. É uma semana que vai ser puxada. Professor. Oi, Luciana. Professor. Diga. Oi, pode Tipo, falar. a gente vai iniciar a prova. Estou dizendo assim, a gente vai iniciar... Tá me ouvindo? Estou ouvindo, sim, pode falar. Tá me ouvindo? Estou, sim. Estou. Estou Sim. escutando. Vamos supor, a gente vai iniciar as questões. Aí vamos supor, eu faço 4 ou 5 questões. Aí não sei mais as outras questões e deixo para responder no outro dia seguinte. Mesmo assim, vale? Ou eu tenho que começar e terminar? Não, vai estar aberto lá o tempo todo, durante essas 24 horas, para você alterar, modificar, mexer, apagar, refazer. Vai estar aberto lá para você postar lá, entendeu? Você desenvolve fora e depois vai postar lá o resultado.
Você vai abrir no Word, no Excel, onde for, e vai desenvolver lá, e depois você vai anexar e salvar o seu arquivo lá, para o professor poder avaliar. Entendeu? Ok. Certo. Mais alguma dúvida, gente? Alguém tem alguma dúvida sobre o nosso material? Todo mundo está... Não, professor. A Jenison perguntou se na prova vamos ter que fazer todas as ferramentas. Na minha prova, sim, você vai usar todas as ferramentas. Você vai, porque você aprendeu a usar todas as ferramentas, então você vai ter que praticar essas ferramentas na prova. Nós fizemos semanalmente várias atividades envolvendo essas ferramentas e você vai aplicá-las na prova, em cima de situações. Professor, qual é o peso dessa prova? Semelhante à anterior, ela tem peso 7. E aí tem as atividades, que tem peso 3. A atividade tem peso 3 e a prova tem peso 7. No meu caso, né? Diga, pode falar. Pode perguntar. Não era sobre as atividades que a gente estava fazendo, se ia valer ponto. Aí você falou agora, né? Três pontos, né? Isso, semelhante ao que foi no primeiro bimestre comigo, é da mesma forma. A nota vale até 7, tem peso 7, e as atividades têm peso 3. Então, vale da mesma forma, não vai ter dificuldade. Alguém mais gostaria de tirar dúvida? Olha, eu quero lembrar que tem gente... Rapidinho, Danilson, tem vários que nunca apresentaram nenhuma atividade, tá? Tem vários que nunca apresentaram nenhuma atividade. Então, isso compromete a nota, viu? Compromete a nota, porque as atividades foram postadas, não precisava nem assistir os vídeos, nem assistir as lives, mas a gente deixava disponíveis as atividades para fazer. E eram atividades simples, eu tenho certeza disso, vocês são provas disso, que eram atividades simples, dá para fazer rapidamente, e tem gente que nunca postou nenhuma atividade, tem gente que postou uma, tem gente que postou duas, ainda bem que a maioria postou a maioria das atividades, quase todas as atividades, mas tem gente que não participou e postou só uma ou duas atividades, então já vai ter problemas na nota. Diga, pode falar. Não, professor, era isso mesmo, tá? Teve algumas atividades que eu lhe mandei por e-mail, mas eu não sei se o senhor recebeu, né? Porque o senhor não deu ok lá de receber, né? Fato, eu até peço perdão por não dar ok não só para a sua, como a de vários dos colegas seus, que eu não dava o feedback, mas todas elas foram pontuadas, recebias e pontuei. Você está com as atividades em dias, Danilson? Ah, tá, obrigado. Mais alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Se não, quero perguntar se tiver alguma dúvida, eu quero fechar. Elabore uma prova fácil. Vai ser bem facinho, só vai dar trabalho, mas que vai ser fácil, vai ser fácil. Vocês foram treinados para isso. Estive treinando vocês, então agora vocês vão ter que corresponder a esse treinamento. Certo? Não vou complicar a vida de ninguém. Oi. Mas é claro que vocês vão ter que demonstrar que vocês vai ter ainda aprenderam. um outro encontro? Eu quero... Vai ter ainda um último encontro antes da prova? Não, antes da prova não, porque a prova já é semana que vem, né? Para segunda-feira eu já disponibilizo o material. Não, o que vai acontecer é o seguinte. Eu vou estar disponível para vocês 24 horas no período da prova. Eu vou estar disponível para vocês, para me chamarem, para tirarem dúvidas. Eu só não posso dar resposta, mas alguns esclarecimentos eu estou disponível para tirar. Não sejam inteligentes e fiquem jogando verde para eu cair em armadilha de vocês. Diga. Professor. Oi. Diga, o senhor Aline. falou que a prova vai estar disponível
24 no domingo ou na segunda e a gente vai entregar na terça. Não, a prova vai estar disponível no horário dos professores. Por exemplo, meu horário com vocês é segunda-feira. Os horários de aula são 19h30 que a gente começa, assim como de todos os outros professores. Então, o meu horário de 19h30 da segunda-feira até 19h30 da terça. Na terça. Isso, de segunda até terça. Aí quando Não, começa o entendi. horário do outro professor, 19h30 já começa o horário do outro professor, que vai até começar o horário do outro professor, e assim sucessivamente. Entendeu? Entendi. Muito bem. Em 24 horas, vocês podem fazer o seguinte, vocês pegam a madrugada e vão fazer a prova de madrugada, trocam o dia pela noite, vocês deixam de fazer certas coisas, tá? Diz pro cara lá, olha, dá um tempo aí que agora estou fazendo prova. O cara diz para a menina lá também. E eu tô aqui para fazer. Gente, mais alguma dúvida que eu possa ajudar? Na terça pode. Se não, eu quero me despedir de professor? vocês. Diga, Denilson. Professor, antes de encerrar aí, né, acho que aquelas César o que é de César, né? Assim, e assim, ele dizer que as suas aulas, tá? Para mim, na minha opinião, foi uma das melhores, tá? Assim, você é uma pessoa muito bem preparada, tá? A gente percebe que você domina o conteúdo e para mim, assim, foi uma satisfação muito grande estar participando das aulas com você. Acho que o elogio tem que ser dado quando é merecido, tá? Então, assim, parabéns, tá? Você é um excelente professor, viu? Muito obrigado, Danilson. Muito obrigado. E você é um excelente aluno também. Assim como todos que estão aqui. Seria melhor se fosse pessoalmente, né? Seria, né, gente? Mas quem sabe? A gente tem uma outra disciplina para trabalhar, provavelmente seria no próximo semestre. Eu pego uma sequência de 2 disciplinas com vocês. Se for eu mesmo, não sei se vão me dar essa disciplina. Se vocês vão querer... Qual, professor? Tá, também... Vai uma questão de vocês desejarem e a instituição também, né? Professor, ou pela gente, tá aprovado. Professor. Oi, meu amor. Diga. No caso, na próxima segunda é sua prova, certo? Depois da prova não vai ter outra aula. Não vai ter outra aula, né? Prova para quê, meu irmão? Não, o que eu quero fazer é o seguinte, por aqueles que ficaram com alguma pendência, tipo, ficaram com a final, tal, aí... Terminou, filha. Eu quero fazer um reforço para aqueles que tiverem necessidade para o momento de uma final, de uma recuperação, aí eu vou fazer um reforço. Mas com vocês, que eu tenho certeza que a grande maioria não vai passar por isso. No meu caso, a grande maioria eu tenho certeza que vai passar direto, porque eu sei da qualidade dos meus alunos e vocês são ótimos alunos, ótimas alunas e alunos, e eu tenho certeza que eu não vou ter dificuldade com vocês. Vocês não vão ter dificuldade em fazer minha prova e passar direto. Quero agradecer até aqui a atenção de vocês, o compromisso de vocês, a responsabilidade que vocês assumiram comigo. Eu lamento porque a gente não pôde permanecer em sala de aula física, mas a gente se desdobra para fazer o melhor por aqui. Tá? Perdoe os meus erros, os meus equívocos, minhas limitações, que todo ser humano tem. E só agradeço de coração a oportunidade. A gente é que agradece, professor, por ter ensinado esse tempo todo a gente e com a qualidade que o senhor ensina, entendeu? Que não é todos os professores que ensinam com essa qualidade que o senhor está ensinando. Eu tento fazer o melhor. A gente agradece muito pela dedicação que o senhor tem. Obrigada. A gente que agradece muito, muito mesmo. Obrigado mesmo. Agradeço a todos. Bom, gente, antes que lágrimas vertam pelos olhos das pessoas que estão aqui, eu me despeço.
Uma boa noite para vocês, uma ótima semana, que Jesus abençoe a Antes da gente todos. chorar. Antes de eu também, descer um cisco aqui nos meus olhos aqui. Então, antes que isso aconteça, desejar a todos uma ótima semana. Muito obrigado. Vou colocar aqui a atividade para vocês no grupo e até mais ver. Certo? Boa noite. Obrigada. Tchau, tudo. Tchau. Um período aí. Pra você Pra também. nós.